a gente vai dar hoje continuidade aos chamados limites trigonométricos. Lembrar que esse limite é o chamado limite fundamental da trigonometria. O limite, quando a variável tende para zero, de seno da variável sobre a variável. Vocês recordam como é que a gente fez essa demonstração? Entenderam? E lembrando, o nosso foco não é só usar os argumentos. É entender os argumentos. Porque a gente vai ter, em situações e aplicações práticas, a interpretação como ponto de partida. Entendendo? A gente fez como motivação a chamada velocidade instantânea. Mas eu, por enquanto, estou apresentando esta única motivação. Existem várias outras. Podemos ter inclinação da reta tangente, inclinação de uma reta tangente em um ponto. Podemos ter interpretações na biotecnologia, podemos ter interpretações em curvas de aprendizagem e assim por diante. Então, a ideia que a gente fez para usar esse limite foi, com base no círculo trigonométrico, a gente imaginou o círculo trigonométrico de raio unitário centrado na origem. Desta feita, o que é que a gente conclui? Que o eixo do x faz correspondência com o eixo dos cossenos e o eixo dos y faz correspondência com o eixo dos senos. Então, a gente fez uma ideia para o primeiro quadrante e disse que, com base nas relações trigonométricas, podemos muito bem fazer demonstração para o segundo, terceiro, quarto quadrante. A gente imaginou um ponto P qualquer, localizado no primeiro quadrante, só por acomodação de ideia. Ora, como é que eu determino as coordenadas desse ponto P? Em vez de chamar x e y de P, vou chamar simplesmente de x e y, porque é a ideia que a gente vai tentar generalizar isso daqui. Então a gente traça uma paralela ao eixo dos y, passando por P, onde essa paralela ao eixo dos y, passando por P, interceptar o eixo do x, nós vamos chamá-lo de x do ponto P, ou simplesmente x. Depois a gente traça uma paralela ao eixo do x, passando por P, onde essa paralela ao eixo do x, passa por P, interceptar o eixo y, nós vamos ter o y do ponto. Daí, a gente acabou gerando o vetor OP, lembrar que isso vai ser uma linguagem mais da álgebra linear, tá certo? Mas a ideia é, ou eu gero o vetor OP ou o segmento de reta OP. Se eu chamar este ângulo de alfa, nós sabemos o seguinte, quem é o seno de alfa? Quem é o seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é um círculo trigonométrico de raio unitário, então o seno de alfa é o próprio y do ponto. Isto é, bom, em vez de chamar esse rapaz aqui de x, nós vamos imaginar o ponto x0 como sendo o ponto A, cuja medida vale x. Então a gente sabe que o seno de alfa é o y, ou o segmento de medida AP. Ora, o que é que nós conhecemos mais? O nosso foco é fazer aparecer seno do ângulo dividido pelo próprio ângulo. O nosso foco é aparecer seno do ângulo dividido pelo próprio ângulo. Então o que é que a gente vai fazer? Bom, sabemos que se tivermos algum ponto sob a circunferência, a distância dele até a origem vale quanto? Uma unidade, que é a medida do nosso raio. Em particular, se chamarmos este ponto aqui de B, vocês concordam comigo que a distância de B até a nossa origem, até o nosso centro, vale uma unidade? Beleza. Só que isso daí não é suficiente para fazermos aparecer seno de x sobre x. Lembrando que o seno de x, ou seno de alfa, a gente já tem à nossa disposição. Mas espera aí. Esse alfa, ele está sendo construído a partir do centro. Nossa, alfa é um ângulo dentro de uma circunferência construído a partir do seu centro. Então, alfa é um ângulo a partir do centro. Alfa é um ângulo central. Sim, mas e daí? Ora, pois, se o alfa é um ângulo central,
e a nossa circunferência de raio unitário, então a medida do arco BP é a mesma medida do ângulo central. Então, por alfa ser ângulo central, alfa nada mais é do que o nosso arco BP, ou PB. Bom, sim, mas e daí? Vocês concordam comigo que o segmento, repara, é por construção. O segmento AP, ele é menor do que o arco BP? Vocês concordam comigo? AP, segmento de medida AP, denotado simplesmente por AP, ele é menor do que o arco PB. Mas existe algum caso onde vai ter a igualdade? AP é menor do que BP. Mas no caso de P coincidir com B, o que acontece? Nós temos a igualdade. Ou seja, AP, exceto no caso particular, quando alfa se aproxima de 0, olha ele aí, nós temos que esse rapazinho é menor do que o outro. Conclusão. Quem é AP? AP, não confundir com o nosso aperto, com o raciocínio, é o nosso seno de alfa. Então, seno de alfa é menor ou igual que alfa. Como alfa tende para 0, logo é diferente de 0. Segue se podemos dividir ambos os membros da desigualdade por alfa. Dividindo, chegamos em seno de alfa sobre alfa menor ou igual que 1. Assim como a gente fez o cálculo de áreas aproximadas, a gente está fazendo um paralelo ao raciocínio lá utilizado, tentando encontrar limitantes superiores e limitantes inferiores. Isto é, até onde eu posso assumir? Ou seja, qual é o maior valor que isso aqui assume? Qual é o menor valor que essa expressão assume? Então, de acordo com essa ideia, o maior valor que ela assume é 1. Mas qual é o menor? Meio? 0,33? Então vamos olhar agora qual é o menor. Bom, então a gente tem que utilizar, de novo, a expressão seno de alfa sobre alfa. Já usamos isso daqui, já usamos o segmento OA, já usamos... Opa, OA a gente não usou diretamente, mas a gente usou AP e a gente usou PB. O que a gente tem, que a gente conhece? A gente conhece OB, a gente conhece OA, a gente conhece OB. B, interessante. O ponto B, ele é um ponto que pertence à nossa circunferência. Então, vou falar aqui para vocês, gente, não foi assim no insight, mas foi tentativa, no plural, tentativas e erros que geraram a ideia que eu vou falar aqui para vocês. Como a gente está com o tempo muito curto, não dá para a gente ficar fazendo aqui os erros. Qual foi a ideia do erro? Como é que eu encontrei esse ponto A? Qual foi a ideia utilizada? A gente traçou uma paralela. Depois a gente traçou outra paralela, né? Paralela dessa vida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos traçar uma paralela ao eixo dos y, passando agora pelo ponto B. Traçando uma paralela ao eixo dos y, passando por B, vamos, bom, para evitar sobrecarga na figura, trazer isso para cá só o que nos interessa. Nós temos aqui O, B, alfa, e temos aqui uma reta que é paralela, dá para ver na filmagem? Falhando. Nós temos aqui uma paralela ao eixo dos y. Por conseguinte, é perpendicular ao eixo do x. Vamos chamar essa paralela de E. Ora, dado OP, como o OP é um segmento de reta, esse segmento de reta está contido numa reta. Vocês concordam comigo? Em particular, eu posso imaginar a reta OP. E dada a reta OP, a interseção da reta OP com esta reta R, que é a nossa reta de construção, vamos chamar esse ponto de C. Por quê? Simples. Porque eu estou olhando para um triângulo retângulo, nós sabemos trabalhar com triângulo retângulo, e eu vou usar de quebra o segmento OB. Está claro isso?
vou usar de quebra o segmento OB. Bom, então eu sei que o OB vale quanto? 1. Agora vamos olhar o que é significativo para a gente. Será que faz sentido eu trabalhar com o segmento OC? Faz sentido, até faz. E vocês vão fazer uso disso lá na álgebra linear. Quando eu for trabalhar com a projeção do segmento PC ou vetor PC. Como? Eu não quero trabalhar com essa medida porque eu a desconheço. Vamos olhar então para o segmento BC. Opa, interessante. Vocês concordam comigo também que visivelmente o arco PB é menor do que o segmento BC? Então nós temos que o arco PB ele é menor do que o segmento BC. Sob qual condição vamos ter a igualdade? Quando C e P coincidirem com B. Traduzindo, quando alfa for 0. Interessante. Quem é PB? Alfa. Temos alfa. Quem é BC? Ora, eu tenho duas maneiras de atrelar o segmento BC. Ou eu olho BC com OC, mas aí eu vou ter um problema extra. Qual é o problema extra? Eu não sei quem é PC. Ou eu relaciono BC com OB. Relacionar de que forma? O nosso foco é que apareça seno de alfa sobre alfa. Alfa é este ângulo. OB é o lado perto, é o lado vizinho. Como o lado significa catetos para nós, eu tenho um cateto vizinho, vizinho, adjacência. Eu tenho um cateto adjacente e o segmento BC é o lado que se opõe a ele, isto é, BC é o nosso cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente dá, começa com tangente. Então a tangente de alfa vai ser BC sobre 1. BC sobre 1 dá BC. Então quem é BC? Tangente de alfa. Está claro até aí? Opa, mas espera aí. Quem é que nós queremos? Seno de alfa sobre alfa. Daí então vamos recordar que, como consequência, lá no triângulo retângulo da definição, a tangente de alfa pode ser reescrita como seno de alfa sobre cosseno de alfa. Vocês concordam comigo? Daí o que a gente faz? Por isso que a gente ficou restrito ao primeiro quadrante. Então vou multiplicar aqui em cruz, a desigualdade não vai ficar alterada. Se eu tivesse terceiro, quarto, outro quadrante, a gente teria que ficar mais atento aos sinaizinhos. Então se eu multiplicar em cruz, chego com alfa vezes cosseno de alfa menor ou igual que seno de alfa. Mas qual é o nosso foco? Seno de alfa sobre alfa. Então esse rapaz está multiplicando, passa dividindo. Então olha só. Eu fiz uso explícito na demonstração passada do teorema. Só que a gente está notando o porquê agora a gente precisar do teorema. Eu sei que seno de alfa sobre alfa, no máximo, assume 1. E no mínimo, é o cosseno de alfa. A gente observa que seno de alfa sobre alfa é menor ou igual que 1 por essa construção do nosso círculo trigonométrico. E seno de alfa sobre alfa é maior ou igual que o cosseno de alfa a partir da construção da reta R que tangencia o nosso círculo trigonométrico. Então, seno de alfa sobre alfa é maior ou igual que cosseno de alfa. Ora, o que nós queremos? Começa com limite, com alfa tendendo para 0. Então nós vamos, ora, se você tem duas funções, se você soma de um lado e soma do outro, não se altera. Eleva ao quadrado de um lado, eleva ao quadrado do outro, não se altera. Divide de um lado, divide do outro, desde que não seja igual a 0, não se altera. Traduzindo, vamos aplicar em ambos os membros da desigualdade o limite quando o alfa tende para 0. Tá certo? O que é que garante? As épsilons e deltas. Garante que podemos aplicar o limite
garante que o limite de uma soma é a soma dos limites, que o limite de um produto é o produto dos limites, e assim vai. O limite da potência é a potência dos limites. Ora, agora que observem bem. Limite quando alfa tende para zero da constante é a própria constante. Então esse limite aqui vale 1. Os épsilons e os deltas garantem que basta trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Se alfa tende para zero, basta trocar o alfa por zero. Eu fico com cosseno de zero. Cosseno de zero significa dizer que eu estou sobre o eixo dos cossenos. No eixo dos cossenos, à extrema direita, 1. Bom, vamos lá. Quem é que nós queremos? Nós queremos o limite, quando alfa tende para zero, do seno de alfa sobre alfa. O que é que nós sabemos? O menor valor que ele assume, 1. O maior valor que ele assume, 1. Conclusão. Se o menor valor que ele assume é 1, o maior valor que ele assume é 1, ele é igual a 1. É o chamado limite fundamental, de novo, da trigonometria. Certo? Vamos já só relembrar os 4 limites que a gente fez no encontro passado, para a gente começar a fazer outros limites hoje. Então, esse limite recebe o nome de limite fundamental da trigonometria, porque os demais limites que dão zero sobre zero e envolvem funções trigonométricas, direta ou indiretamente, são resolvidos passando por esse limite. Foi assim que no encontro passado a gente calculou o limite quando x é para zero e tangente de x sobre x. Qual foi a ideia básica? Primeiro, nota. Ao trocarmos x por zero, tangente de zero vale zero sobre zero. A gente ficou com zero sobre zero. Então, qual foi a estratégia? A gente escreveu tangente de x como sendo seno de x sobre cosseno. Fizemos o uso da divisão de frações e chegamos que esse limite seria o limite, quando x é para zero, de tangente de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno. Como seno de x sobre x vale 1, e quando x é para zero, cosseno vale 1, esse limite também vale 1. O segundo e o terceiro são muito parecidos. 1 menos cosseno da variável sobre a variável, e o outro é 1 menos cosseno da variável sobre o quadrado da variável. Então a estratégia inicial deve ser a mesma. Qual é a estratégia inicial? Ora, queremos que apareça seno da variável. Não importa como ela venha. Por quê? Porque se de repente vier seno da variável ao cubo, ora, seno ao cubo eu posso multiplicar isso por 1. E 1 eu posso imaginar como sendo a variável ao cubo sobre o cubo da variável. Entendeu? Seno de v ao cubo, eu posso multiplicar e dividir por v ao cubo. E depois ajustar a expressão. Então a gente multiplicou essa expressão, o numerador e o denominador, por 1 mais cosseno. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que, da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então quem é seno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Então a gente multiplica o numerador e o denominador por 1 mais cosseno, ajusta a expressão e manipulando, chegamos que esse limite vale 0. Por analogia, esse rapazinho aqui vale meio. Hã? Sim, faz sentido falar em menos zero? Então, a gente fez aqui cosseno menos 1, dava menos meio. Como eu estou invertendo, fica só 1 meio. Ok, gente? Ok? Então, esses 3 limites nós chamamos de colorários. Isto é, são consequências do limite fundamental e, em algumas manipulações, eles vão aparecer. Certo? Em particular, esse rapazinho aqui. Bom, agora observe. Os tais épsilons e deltas, isto é, os erros ocasionados por desvios, servem para garantir que, no cálculo de um limite, basta trocar a variável pelo valor a qual ela tem. Então, repare, estamos aqui com a variável x, nessa outra expressão a variável é 1. Qual é a ideia básica de limite? A ideia básica de limite
é que basta trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Então, a gente fica com 1 mais o seno. Então, onde tem a variável, ou as variáveis e seno escritas, tá certo? Não importa, você vai trocar pelo valor a qual ela tende. Então, o x tende para π. Isto é, a diferença entre o erro real e o erro aproximado é tão ínfimo, praticamente a gente pode trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Notem, ao fazermos a troca, a palavrinha limite desaparece. E, minha gente, quanto é que vale o seno de π? 0. Então, esse limite aqui, ele vale 1. Nesse outro caso, a ideia é a mesma. Basta trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Vamos trocar U por 0. Quanto é que é o seno de 0? 0. Então, esses limites são iguais. Mas lembrar, o fato de limites serem iguais não implica dizer que as expressões sejam iguais, que as expressões sejam idênticas. Você pode exibir duas pessoas, uma com 1,50 m e outra com 2,10 m, e ter o mesmo peso. Concordam comigo? Então, pesos iguais implica alturas iguais? Não. Mas nesse nosso caso aqui em particular, a gente vai ver que tem uma relação entre essas funções. Qual? A função 1 mais seno de x e a função 1 menos seno de x. Lembrar que as funções trigonométricas, elas são funções que se repetem dentro dos intervalos. Funções que se repetem são chamadas de periódicas. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reparar que, neste caso, lembrando, o fato de limites serem iguais não implica dizer que as funções têm a mesma essência, a mesma característica. Mas, há casos em que eu possa sair de uma função para gerar outra função. Como assim? Como assim? Repare naquele caso ali, qual? O limite de 1 mais seno de x quando x tende para π. Repara que até então falávamos com a variável tendendo para 0. Note que eu vou fazer uma estratégia, e essa estratégia vai começar a ser replicada a partir de agora, que é a chamada mudança de variável. Em que consiste essa estratégia? Porque nem sempre vai ser possível a gente perceber o limite fundamental da trigonometria ou seus colorários. Por quê? Porque tanto o fundamental da trigonometria quanto aqueles colorários, a variável tende para onde? 0. Então, só posso usá-lo se a variável tender para 0. Explicitamente falando, sim. Implicitamente falando, não. Como assim? Eu vou provar para vocês que este limite tem as mesmas características desse outro limite. Como? Vamos mexer com a variável. Daí a ideia da mudança de variável. Sempre a nova variável, no caso, vamos chamá-la de U, foi eu quem usou lá, foi. Né? No caso U, sempre a nova variável será a antiga variável menos o valor a qual ela tem. A estratégia básica da mudança de variável é, no caso limite, a nova variável é a antiga menos o valor a qual ela tem. Oh, peraí. A nova é a antiga menos o valor. Variável menos o valor a qual ela tende, a gente já viu isso em alguns outros limites. Quando dava 0 sobre 0 também, vocês recordam? No caso dos polinômios, recordam? X tendia para 2 de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. O que a gente fazia? Tinha que fazer desaparecer a expressão x menos 2, variável menos 2. Então, indiretamente lá, a gente já estava usando essa mudança de variável. Só que agora ela vai ser explícita. Então, seja U, isto é, a nova variável, a nova, será a antiga menos o valor a qual ela tende. Então, a nova é a diferença entre a antiga, e o valor a qual ela tende. Essa é a estratégia. Certo? Por quê? De novo,
Porque o limite fundamental da trigonometria e os outros limites foram argumentados com a variável tendendo para zero. Então quer dizer que eu não posso encontrar nenhum outro exemplo em que a variável vai tender para um outro valor, tem uma função trigonométrica que não dá zero sobre zero? Vai, a gente vai fazer isso. Mas para fazer isso, vamos compreender como proceder. Então, nesse caso, x tende para π. Ora, o que é que a gente faz então? Lá na nossa expressão, antes de calcular o limite, nós vamos ajeitá-la. A nossa expressão é essa. 1 mais seno de x. A gente fica com 1 mais. Ora, se u é x menos π, quem é x? Se u é x menos π, x passa a ser u mais π. Jogando π para o outro lado. Então a gente fica, onde tem x, nós vamos escrever u mais π. Repara, eu estou deixando o limite de lado. Estou ajeitando a expressão. Depois que a gente encontrar a expressão resumida, é que a gente vai aplicar o limite. Bom, aí vocês recordam que o seno da soma é a soma dos senos, não é isso? É? Seno de A mais B é o seno de A mais seno de B? Não. Ficamos com o seno de U vezes o cosseno de π, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Vou pedir autorização, para quem está gravando, né, ao professor Ademir Jucá, hoje da FATEC, que ele dizia o seguinte, citando, acho que é o Plínio Salgado Filho, não recordo quem é que ele cita. Mas tem um pensamento seguinte, na minha terra tem palmeiras com de campos sabiás. Seno da soma fica seno de A cosseno B, seno B cosseno A. Mais ou menos isso. Na minha terra tem palmeiras onde campos sabiás, seno A cosseno B cosseno A. Tem outras para as outras relações. Mas pelo menos isso daqui serve para a gente memorizar. Bem, quanto é que vale o cosseno de π, hein, gente? Quanto é que vale o cosseno de π? Menos 1. Seno de π, 0. 0 vezes cosseno de u dá 0. Menos com mais fica menos. Chegamos em 1 menos seno de u. Mas, gente, observe. Chegamos em 1 menos seno de u. Por conseguinte, ao observarmos o limite, note que a variável em questão é a variável u. Outrora, x se aproximava de π. Se eu estou jogando tudo para a variável u, à medida que o x se aproxima de π, o u se aproxima de quem? Fica π menos π. Aí dá 2π? Ou dá uma piada? Π menos π dá 0. Oxente. Ou, como diz o baiano, gente. É esse mesmo limite. Traduzindo, limites iguais podem ter alguma relação. Pode existir alguma relação entre funções que possuem o mesmo limite. Mas cuidado, nem sempre isso é verdadeiro. Eu posso exibir duas pessoas com a mesma altura e pesos diferentes. Certo? Bom, reparem. Qual é a ideia básica de limite? Primeiro, observe. A ideia básica de limites é, garantidos os epsilons e deltas, substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Certo? Então, nós vamos substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Não importa se é uma soma, se é um quociente, se é um produto. Então, onde tem a variável, nós colocamos o valor a qual ela tende. Então, fica seno de π. E aqui ficamos com, π sobre 2, perdão. E aqui vamos ficar com 2 vezes π sobre 2. Ok? Os tais épsilons e deltas garantem isso. Bom, e daí? Ora, simples. Ficamos com 1 menos seno de 90, 1. 2 vezes π sobre 2, π. Então, o numerador fica 1 menos 1, que dá 0. Denominador dá π menos π, que dá 0. Deu 0 sobre 0, que vale indeterminação. Então, eu tenho 0 sobre 0,
Tenho. Tenho função trigonométrica? Tenho. Vou usar o limite fundamental da trigonometria. Mas temos que preparar. Preparar como? No limite fundamental da trigonometria, a variável tende para zero. Note que aqui ela não está tendendo. Vamos já preparar isso daqui. Vamos ver se essa outra também nós vamos encontrar zero sobre zero. Gente, observem sempre o seguinte. À medida que substituímos a variável pelo valor a qual ela tende, a palavra limite desaparece. Está claro isso? Quando a gente substitui a variável pelo valor a qual ela tende, a palavra limite desaparece. Então ficamos com o cosseno de π, seno de π. Seno de π, como vimos há pouco tempo, vale zero. E o cosseno de π? Menos 1. 1 menos 1 fica, zero sobre zero. Ambos os limites deram zero sobre zero. Ambos os limites envolvem funções trigonométricas. Logo, se eu tenho zero sobre zero e tenho função trigonométrica, vamos usar o limite fundamental de trigonometria. Mas para usar o limite fundamental de trigonometria e os seus resultados, a variável deve tender para onde? Zero. Em ambos os casos que a gente apresentou aqui, a variável não tende para zero. Então, o que a gente faz? Mudança de variável. Então, considere, para o caso 1, porque a mudança de variável, gente, o que motiva a mudança é sempre fazer a nova variável como sendo a antiga, ou a segunda variável como sendo a primeira, ou a antecedente com a consequente, não importa o linguajar. Então vai ser sempre essa variável menos o valor a qual ela tende. Por que menos? Porque quando eu fizer depois o x tende para π sobre 2, a expressão vai zerar. E é isso que nós queremos. Então considere j como sendo x menos π sobre 2. Está claro isso? U, você pode ter qualquer letra, exceto, por abuso da notação, x. Então, é sempre a primeira variável menos o valor a qual ela tende. Por quê? Porque se eu fizer o x tender para π sobre 2, concordam comigo que o j vai tender para zero? E por que eu quero o j tendendo para zero? Porque eu quero usar o limite fundamental da trigonometria. E o limite fundamental da trigonometria, a variável tende para zero. Está claro isso? Está claro isso, já que não existe o verbo estar. Bom, se o j é x menos π sobre 2, então repara, primeiro, a gente ajeita a expressão, depois é que a gente calcula o limite. Por que isso? Porque às vezes tem gente que na pressa ajeita a expressão, mas mantém um limite antigo. Traduzindo, eu vou deixar todo mundo em função do j, mas depois eu continuo trocando o j por π sobre 2. Não é isso. Certo? Vamos ajeitar a expressão. Qual é a expressão? 1 menos seno de x sobre 2x menos π. Ora, quem é o x? Se j é x menos π sobre 2, segue-se que o x vai ser j mais π sobre 2. Então, onde tem x, nós vamos, inicialmente, ajeitar a nossa escrita. Isto é, vamos escrever j mais π sobre 2. Se vocês souberem trabalhar com redução de ar, tudo bem. Se não souberem, a gente faz uso das formulazinhas trigonométricas. 2. Ora, onde tem x, vamos escrever j mais π sobre 2. Até aqui alguma pergunta? Então notem, cadê o limite? Eu posso ficar levando o limite? Pode, não tem problema nenhum. Mas como ainda estamos em fase de aprendizagem, é interessante que a gente não leve, porque o nosso cérebro, às vezes, ele age rápido demais. Isto é, de repente eu estou jogando tudo para a variável j, mas na hora de calcular o limite eu faço tendendo para π sobre 2, em vez de tender para j. Por isso que a gente primeiro prepara a função e depois é que a gente aplica o limite, separadamente. É isso? É obrigado seguir essa sequência? Não. Não é obrigado. Muitos livros didáticos, por sinal, eles fazem uso disso.
fazem a substituição e fazem a mexida simultaneamente. Eu queria que vocês entendessem, porque essa ideia de mudança de variável vai ser o que a gente chama, lá na engenharia química, de princípio ativo. Princípio ativo de quê? Princípio ativo de uma série de raciocínios que a gente vai usar nas derivadas, quando estivermos derivando implicitamente, no cálculo de integrais, e assim vai. Ok? A gente fica com 1 menos. Quem é o seno de A mais B? Agora atenção, atenção. Olha os parênteses. Olha os parênteses. 1 menos. Porque às vezes se não colocar os parênteses, bom, vamos lá. Vou fazer algo que é antididático. Vou apagar aqui com o dedo. Né? O que é que às vezes acontece na pressa? 1 menos. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde campos sabiás. Seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Eu fiz um gafe. De propósito, que eu já tinha argumentado para vocês. Será que hoje é dia 12, 14? Davi Alves. Cadê o Davi Alves? Davi Alves, o que eu escrevi está certo? Por que não? Os argumentos não foram necessários. Ah! Exatamente. Esse menos, gente, está fora da expressão. Então ficaria menos fulano, menos o Beltrano. Estou deixando dentro de colchetes, porque a gente está fazendo o desenvolvimento do seno de uma soma, e o seno da soma é o seno do primeiro com o seno do segundo, mais o seno do primeiro com o seno do segundo. Está claro isso, gente? Está claro isso? Então, atenção. Atenção. Porque às vezes a gente perde tempo nos cálculos, perde muito tempo fazendo modelagem, onde o problema da gente não são os cálculos. O problema da gente não estão nas modelagens. O nosso problema estão, nossa, não usa aquelas coisinhas que vocês viram lá no terceiro ano do ensino fundamental. Parênteses, colchete, chave. Vamos aqui. 2 vezes J, ficamos com 2J. 2 vezes π sobre 2, fica 2π sobre 2, que dá π menos π. Ok? Agora, repare que a gente pode simplificar essa nossa escrita. Como assim? Quem é o cosseno de π sobre 2? Quem é o seno de π sobre 2? Então, ó, cosseno de π sobre 2 dá 0. 0 vezes seno de J, 0. Seno de π sobre 2 dá 1. Fica 1 vezes cosseno de J, mais com esse menos lá de fora. Ficaremos com 1 menos cosseno de J. E o denominador? 2J. Oxi. Se eu trocar o J pelo X, parece uma coisa que a gente já viu. Consequentemente, lembrando, antes pessoal da filmagem, 3 pontinhos não está fazendo nenhuma referência à maçonaria. Certo? Não é nada também a ver com igualdade, liberdade, fraternidade. Não. A ideia dos 3 pontinhos seria a ideia de um triângulo equilátero. O ecos, igualdade. Então segue o raciocínio. Só isso. Pelo amor de Deus, atenção a esse detalhe. Bom, a gente ficou com esse limite. 1 menos cosseno de J sobre 2J. Se eu estou jogando para a variável J, faz sentido eu continuar colocando X tendendo para π sobre 2? Não. É por isso que a gente fez a mudança de variável. Quando a gente faz a mudança de variável, eu vou ter agora o J tendendo para 0. Está claro isso, gente? O J tendendo para 0. Mas se eu quiser voltar, meu filho, então onde tem J, você escreve X menos π sobre 2. Se você quiser voltar, você vai chegar na mesma expressão. Detalhe, a essência está mantida. Como assim a essência está mantida? Cosseno de 0, 1. 1 menos 1, 2 vezes 0. E, rapaz, a gente mexeu para continuar 0 sobre 0. Foi. Em nenhum momento eu falei que a gente tirou 0 sobre 0. Agora, o que foi que a gente falou? Se eu tenho 0 sobre 0 e tenho limites trigonométricos, o que é que a gente faz?
limite fundamental da trigonometria. Só que aqui, gente, eu vou usar um pouco a lei do menor esforço, embora essa lei não exista. Qual é a ideia prática? Eu falei para vocês que nós temos os tais dos colorários, isto é, os resultados obtidos a partir dos nossos limites fundamentais. Vocês concordam comigo que essa expressão aqui, eu posso reescrevê-la como sendo 1 menos cosseno de j sobre, ora, 2j não é 2 vezes j? Como o 2 está no denominador, eu posso reescrever da seguinte maneira. 1 menos cosseno de j sobre j, tudo isso vezes 1/2. Concordam comigo? Ah, rapaz. Lá nos limites que a gente já deduziu e que a gente argumentou há pouco tempo. Troca o j por x. Quem é o limite quando x vai para 0 de 1 menos cosseno de x sobre x? Então esse limite, não importa se é x, se é j, se é u, se é v, não importa a variável. O limite, repara, quem está procurando falar variável. A gente não fica preso, x, y, z. O limite, quando a variável tende para 0, de 1 menos cosseno da variável sobre a variável, no limite, isso daqui vale 0. Se fosse 1 menos cosseno da variável sobre o quadrado da variável, valeria 1/2. Então, 0 vezes 1/2, 0. Conclusão, esse primeiro limite vale 0. Segunda. Então, a segunda, a gente observou que ao trocarmos a variável pelo valor a qual ela tende, no caso π, a gente encontrou 0 sobre 0. Então, o que é que a gente vai fazer? Tem função trigonométrica nesse limite? Tem. Temos que usar o limite fundamental da trigonometria. Mas só faz sentido o limite fundamental da trigonometria se a variável tender para 0. Então, seja m uma nova variável. J, K, qualquer letra. Então, essa nova variável será a antiga menos o valor a qual ela tendia. Certo? Sempre menos, sempre menos. Por quê? Porque à medida que o x tende para π, repara que o m vai tender para 0. Certo? Então, a nossa expressão pode ser reescrita da seguinte maneira. Onde tem... Opa, peraí. Se m é x menos π, quem é o x? π mais m. O x é π mais m ou m mais π. Tanto faz. Então, ficamos com cosseno de m mais π, seno de m mais π. Perguntas até aqui? Ora, e quem é o cosseno da soma? É a soma dos cossenos? Não. Cosseno de m mais π fica cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Ok? E o seno de m mais π, como já sabemos, é o seno de m vezes o cosseno de π, mais o seno de π vezes o cosseno de m. Repara, só por razões do uso do nosso cérebro, a gente está evitando trabalhar com limite. Primeiro a gente vai ajeitar a expressão, depois é que a gente vai apelar para o limite. Depois é que a gente vai calcular o limite. Está claro? Evitem usar tudo ao mesmo tempo. Claro, quando vai chegar o momento de tanto a gente praticar, isso aí vai ser algo contínuo. Mas, por enquanto, como a gente ainda está construindo ideias, tem que fazer o passo a passo. Certo? Lembrando, seno de π vale 0, cosseno de π vale menos 1, seno de π vale 0, cosseno de π vale menos 1. Então, o que é que sobra? Sobra, no numerador, 1 menos cosseno de m, 1 menos cosseno de m, e o denominador fica menos o seno de m. A gente pode deixar assim, ou, se vocês preferirem, a menos b é a mesma coisa que menos b menos a. Então, esse menos do denominador, posso jogá-lo para o numerador. E a nossa expressão ajeitada fica
cosseno de m menos 1 sobre o seno de m. Tudo bem? Tudo bem? Aí sim, a palavra que todo mundo gosta. Finalmente, vamos aplicar o limite. Lembrando que a essência, qual é a essência desse nosso problema? 0 sobre 0 está mantida. Então, finalmente, vamos fazer o limite dessa nossa expressão, cosseno de m menos 1, sobre o seno de m. Se eu estou com a variável m, tenho que olhar para a variação da variável m. Só é pleonasmo? Não. É variação da variável mesmo, porque ela é variável. Se o x tende para π sobre 2, o m tende para... Fica π menos π, que dá 0. Então, o m tende para 0. Repara. Continuamos tendo 0 sobre 0? Continuamos. Cosseno de 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Seno de 0 dá 0. Ah, agora é onde entra os artifícios. Onde entram os artifícios. Eu posso multiplicar essa expressão por 1. Concordam comigo? Posso. E 1, como o m tende para 0, o m é diferente de 0. Eu posso imaginar 1 como sendo m sobre m. Ou 1 sobre m dividido por 1 sobre m. Traduzindo, posso dividir ambos os membros da igualdade por n. Está claro, gente? Se você divide numerador e denominador pelo mesmo número, é claro, desde que ele seja diferente de 0, a expressão não se altera. Ora, o limite de um quociente é o quociente dos limites. O limite de uma raiz é a raiz dos limites. Enfim, os épsilons e deltas garantem que você pode fazer várias operações. Então, o numerador. Quem é esse limite no numerador, quando o m tende para 0? Quanto é esse limite, gente? Faz sentido falar em menos 0? Então, esse limite aqui vale 0. E quem é esse rapaz aqui do denominador? É o limite fundamental da trigonometria, que vale 1. Então, ficamos com 0 sobre 1, que dá 0. Mera coincidência, os dois limites que a gente pegou hoje terem dado 0. Posso fazer outros exemplos, que vai dar 3, pode ser π sobre 14, como pode ser um valor extremamente grande. Se eu tenho um extremamente grande, posso ter um extremamente pequeno. No caso, é o nosso 0. Então, extremamente grande. O que seria para a gente algo extremamente grande? A gente já deu essa noção no cálculo de áreas. A gente pegava a quantidade de intervalos e fazia ser uma quantidade extremamente grande. Vocês lembram o que dava? Algo muito grande. É o tal do infinito. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre limites infinitos e não infinitos.